Jesus ressuscitou. Esta é a grande notícia. Esta é a maior de todas as notícias. Essa é, incomparavelmente, a melhor de todas as notícias. Nenhuma notícia, por mais relevante que seja, no momento em que nós estamos vivendo, pode ganhar maior destaque do que esta. Porque esta tem em si e por si mesmo todo o valor neste universo. E se houver qualquer outra coisa além deste universo, esta notícia é maior. Porque esta notícia é a notícia de que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas que vieram à existência, ele foi morto pelos homens, mas ele venceu a morte e ele ressuscitou. Ele entregou a sua vida na morte para a salvação de todos aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. Ele permitiu que os homens tirassem a sua vida. Ele mesmo deu a sua vida na morte para depois reavê-la, e ele fez isso. E naquele domingo, naquela manhã, a mais extraordinária de todas, no primeiro dia da semana, ele ressurgiu para a nossa alegria e para a nossa esperança. Falar sobre isso é absolutamente necessário, e considerar a importância e a repercussão da ressurreição de Jesus sobre os fatos da nossa história, sobre o próprio Evangelho e sobre as nossas vidas é fundamental. E não poucas vezes na história, muitos pregadores, muitos professores, muitos estudiosos, eles refletiram sobre esta mensagem, sobre a mensagem da ressurreição e sobre a importância dela e o impacto dela sobre as nossas vidas. E eu quero te fazer esse doce convite nesta manhã. Vejamos os impactos desta doutrina sobre a nossa vida, sobre os fatos da história, sobre o próprio Evangelho, sobre nós mesmos, a importância e as repercussões da ressurreição de Jesus. É o nosso tema nesta manhã. Quando lemos Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo tinha preocupação com o jovem pastor Timóteo, para que ele permanecesse fiel àquilo que ele tinha aprendido a respeito do Evangelho, aquilo que ele aprendeu a respeito do Senhor Jesus, para que ele fosse fiel ao Evangelho que ele recebeu pelo ensino de sua mãe e de sua avó, e recebeu pela pregação do apóstolo Paulo. E agora, este jovem pastor, que era tutorado pelo apóstolo Paulo, ele se vê diante de muitas demandas, inclusive de outras doutrinas, que eram colocadas em debate, e eram trazidas à baila naqueles dias, por homens como Himeneu, que é citado no texto. E estes homens, eles tinham por característica, eles tinham por prazer, eles tinham por importância discutir assuntos menos relevantes, tirando de sobre aquilo que era de maior importância, aquilo que deveria ser contemplado e que deveria ser considerado por todos os cristãos, tirando o foco destas mensagens e tratando de outros assuntos periféricos, e muitos deles jogando ou abafando, jogando as cortinas sobre o assunto principal do Evangelho, e muitas vezes tirando do coração das pessoas a esperança. Isso não mudou até os dias de hoje. Não são poucos os homens, não são poucos até mesmo os pregadores, não são poucas as igrejas, não são poucos os comentaristas, não são poucas as pessoas que desviam o assunto central do Evangelho, ou desviam dele, e procuram outros assuntos secundários, e gastam quase que a prioridade do tempo da igreja, falando de coisas de menor importância, quando na realidade todos nós, não apenas em nossa vida particular, mas na igreja, no trabalho e em qualquer roda onde nós tivermos a oportunidade de falar, deveríamos falar deste assunto. O assunto principal da vida, o assunto principal da nossa jornada é a ressurreição do nosso Redentor, porque esta ressurreição impacta diretamente todos os acontecimentos da história, porque esta ressurreição de Jesus impacta o próprio Evangelho, pois ela faz parte de seu fundamento e de suas bases. Porque essa ressurreição traz impactos sobre a nossa vida. Ela é absolutamente importante e necessária para cada um de nós. O assunto ressurreição não deveria ser o assunto apenas do domingo pascual, mas o assunto ressurreição deveria ser o assunto de todas as nossas conversas. E é sobre isso então que Paulo está falando com Timóteo,
Paulo está dizendo: Timóteo, lembre-se. A ideia aqui é: Timóteo, você não pode esquecer jamais disso. Esse é o principal assunto, esta é a principal mensagem. Mesmo diante das demandas do ministério, mesmo diante dos debates que acontecem na sua igreja, dos debates que acontecem na sua cidade, dos grandes assuntos que povoam as rodas de conversa em cada um dos dias, em cada uma das semanas e meses da história, nenhum destes assuntos pode ser mais importante do que este. E Paulo afirma: lembre-se, Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, ressuscitou dentre os mortos. Ele, o descendente de Davi. Este é o evangelho que eu aprendi, e este é o evangelho que eu te ensinei. E lá na carta aos Romanos, Paulo diz: este é o evangelho de Deus. A mensagem do Cristo crucificado, que foi morto pelos nossos pecados, ressurgiu pelo seu sacrifício, pela sua obra, fomos justificados dos nossos pecados e temos acesso a Deus, temos esperança, temos a vida eterna por meio da obra do Redentor. Paulo está afirmando para Timóteo e para nós também que esse assunto jamais pode ser esquecido. Quando Paulo, ao citar esta lembrança que Timóteo tinha que ter constantemente em sua mente, ele se refere a Jesus Cristo, usando este nome composto, Jesus Cristo, fazendo referência ao Cristo, o ungido de Deus. É isso que significa este nome, o ungido de Deus, o Messias esperado das eras, chamando pelo seu nome Jesus, o nome que lhe foi dado, porque Ele é o Salvador dos homens. Ele veio para dar salvação, trazer salvação aos homens perdidos. Ele é aquele que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele vem da linhagem de Davi, mas ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Como João disse, ele é o verbo vivo de Deus. Lá no princípio ele estava com Deus. Tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a razão da existência de tudo que há neste universo, porque ele é o autor de todas estas coisas. Ele é o autor da vida. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E agora Paulo lembra a Timóteo e a nós também: ele, Jesus Cristo, o Messias, ungido de Deus, o nosso Salvador, o Deus homem, Ele que se encarnou, esteve entre nós, Ele de fato foi morto pelos nossos pecados. E a crucificação inequivocamente deixa claro que realmente Ele foi morto. Ele foi moído naquela cruz, Ele teve suas mãos e pés pregados naquela cruz, Ele teve o seu corpo transpassado, em sinal de morte verteu água de dentro do seu corpo. Ele foi retirado do madeiro, ele foi sepultado, ele foi embalsamado por aquelas mulheres que trataram suave e docemente do corpo de Cristo morto, e ele foi colocado sob tecidos de linho naquela tumba, e a pedra foi fechada. É inquestionável na história que Jesus Cristo foi morto, mas ele não foi detido pela morte, ele ressuscitou. E nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo relatando que ele foi visto por aquelas mulheres que foram ao sepulcro, ele foi visto por Maria Madalena, ele foi visto por Maria sua mãe, ele foi visto por Maria, aquela que era sua amiga dileta, irmã de Lázaro, ele foi visto por Joana, ele foi visto depois por 2 homens, discípulos seus que caminhavam no caminho de Emaús, ele foi visto numa casa por vários discípulos. Por último, Paulo diz que ele foi visto por 500 pessoas ao mesmo tempo. Ele, ressurreto, foi visto pelos apóstolos. E Paulo mesmo diz: e fora do tempo, depois de todos, ele foi visto por mim. Ele realmente ressuscitou, ele está vivo. E nós, os apóstolos, naqueles dias, nós somos provas vivas de que ele esteve entre nós, porque quando ele esteve entre nós, nós o tocamos, nós o sentimos, nossos olhos o viram. Nós somos provas testemunhais de que ele foi morto, ele foi crucificado, e nós também somos provas vivas, estamos aqui vivos nesses dias, e nós o vimos ressurreto. Tomé, ele tocou nas suas feridas, de fato era Jesus.
nós caminhamos com ele na praia, como Pedro e os demais discípulos, e Paulo diz: eu tive o privilégio de ser interceptado no caminho de Damasco pelo próprio Jesus. Ele de fato ressuscitou, não há dúvida a respeito deste assunto, ele é amplamente confirmado nas Escrituras. Portanto, qual a importância e o impacto dele, qual a repercussão desse assunto sobre a história, sobre os fatos? E este é o nosso primeiro ponto: a importância da ressurreição de Cristo sobre todos os demais fatos da história, a repercussão disso sobre a história. Pare para pensar por alguns instantes. Quando nós afirmamos que Jesus ressuscitou e temos estas provas bíblicas da sua ressurreição, nós temos confirmado diante dos nossos olhos, confirmado pela palavra de Deus, que Jesus Cristo venceu a morte, e se ele venceu a morte, ele é a garantia de que há uma vida após a morte. Quem pode afirmar e quem pode garantir que existe vida após a morte, senão aqueles que creem na ressurreição, senão aqueles que creem na ressurreição de Jesus, senão aqueles que olham, leem a palavra e veem confirmado diante dos seus olhos, com muitos fatos, que Jesus Cristo ressuscitou. E este fato tem impacto sobre todos os demais fatos da história, porque a vida de todos os homens nesta terra é encerrada pela morte, mas aqui na ressurreição de Jesus nós temos a garantia de que a morte não põe fim à história nossa, porque Jesus ressuscitou e ele é a garantia de que após a morte há vida. Muitas pessoas vivem neste mundo um existencialismo terrível e triste, que conclui equivocadamente que a vida termina quando os nossos olhos se fecham e o nosso corpo desce à cova. Essas pessoas não encontram nenhum tipo de esperança. Para elas a vida é algo absolutamente curto, algo fugaz e algo sem importância. E por isso a falta de zelo, de cuidado, a falta de amor, a falta de expressividade naquilo que fazem, porque simplesmente caminham em direção ao fatalítico momento de sua morte, o momento em que tudo se encerra a respeito delas, e no máximo, se fizerem coisas boas, podem ter o seu nome perpetuado nos livros de história, mas jamais a sua vida retomada. Mas quando nós lemos a respeito de Jesus, a ressurreição de Jesus traz um impacto profundo sobre todos os fatos da história, especialmente os fatos finais da vida de todos os homens, porque a vida não acaba quando os nossos olhos se fecham aqui. E se ela não acaba quando os nossos olhos se fecham aqui, uma pergunta surge: como será essa vida após a morte? E o próprio Senhor Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. Essas são afirmações de Jesus. A importância da ressurreição de Jesus e a sua repercussão sobre os fatos se constrói pela garantia que também a ressurreição de Cristo é, de que este corpo não tem a sua história encerrada dentro de um túmulo, dentro de um caixão, mas uma vez que Cristo ressuscitou e ele retomou a vida, e novamente ele retomou o seu corpo, ele não ficou preso naquela tumba, mas ele ressurgiu, ele andou entre os homens, ele foi tocado, as marcas das feridas em suas mãos foram tocadas por Tomé. Isso significa que o nosso corpo também voltará à vida. Num grande e glorioso dia, nós teremos este corpo revivido, este corpo transformado, nós receberemos um corpo glorificado, e isto nós temos a garantia, porque aconteceu com Jesus, e Jesus diz: eu sou o primeiro, e vocês, assim como eu ressuscitei, também ressuscitarão. Ou seja, a ressurreição de Cristo traz impacto sobre aquilo que acontece com o nosso corpo, não apenas com a nossa alma, porque a ressurreição de Cristo é a garantia de que o nosso corpo não ficará detido no pó da terra, mas ele ressurgirá. A ressurreição do Senhor Jesus é o selo de garantia de que todas as afirmações que ele fez, elas são absolutamente autênticas e confiáveis. Vejam quantos fatos a Bíblia relata a respeito do Messias. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos promessas a respeito do que ele faria, promessas a respeito do seu sacrifício, promessa a respeito da sua vitória sobre a morte, promessas a respeito da nossa vida eterna, da nossa salvação, promessas
feitas a respeito da nossa justificação, da nossa redenção, do pagamento da nossa dívida. Ele é o Messias prometido das eras. É isso que acontece no Antigo Testamento. Se a morte tivesse encerrado a vida de Jesus, todas essas doutrinas cairiam por terra. Mas uma vez que ele ressuscitou, a sua ressurreição é o selo de autenticação, é o selo de confirmação, é a garantia de que tudo que foi afirmado pelos profetas é absolutamente verdadeiro. E não apenas isso, mas que tudo aquilo que foi afirmado pelo próprio Senhor Jesus é absolutamente autêntico, verdadeiro e confiável. Ora, se isto tudo pode ser confirmado pela doutrina que nos ensina a ressurreição de Jesus, pelo relato histórico da sua ressurreição, então nós podemos confiar que quando a palavra de Deus diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, porque o nosso Deus, Ele não poupou a vida do seu Filho, antes por todos nós a entregou. Este Deus que fez isso, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? É claro que Ele dará, e a prova disso é que o seu Filho cumpriu esta obra, Ele ressurgiu, e Ele faz mediação diante do trono de Deus. Satanás não pode mais me acusar, porque os meus pecados todos foram pagos por Cristo Jesus. A conta foi finalizada, a dívida foi paga, Jesus Cristo vive, o fiador, aquele que tomou o meu lugar, Ele pagou a dívida, Ele venceu a morte, Ele ressurgiu. Portanto, não mais o devedor, nem o fiador podem ser cobrados, porque a dívida foi paga. Satanás teve as suas obras destruídas, e ele não pode mais me acusar, ele não pode levantar contra mim acusações, porque o meu Senhor Jesus ressurgiu, Ele venceu a morte, e a sua vitória é a nossa vitória. Ah, como a ressurreição de Jesus é importante, porque ela dá sentido, valor e importância a todas as demais ações e palavras que foram ditas e que foram proferidas e coisas que foram realizadas em favor de nós, homens pecadores. Todas as ações, todos os momentos da história, sejam aqueles mais críticos ou sejam aqueles mais triunfantes, só tem valor diante da ressurreição do nosso Redentor. Jesus Cristo, quando ressurgiu, Ele se constituiu a garantia da nossa ressurreição também. Ele diz: eu ressurgi e vocês também vão ressurgir no último dia. Vocês também terão novamente a vida, vocês terão novamente o seu corpo. E a palavra de Deus diz que no último dia, quando o Senhor der a palavra de ordem, o fogo devolverá aqueles que foram consumidos pelo fogo, a terra devolverá aqueles que foram consumidos pela terra e voltaram ao pó, as águas devolverão aqueles que foram lá sepultados, e nós teremos um corpo transformado e viveremos por toda a eternidade, desfrutando da companhia do nosso Redentor Jesus, a primícia dos que dormem, e portanto aquele que nos precede na ressurreição e nos garante que um dia também ressurgiremos. A ressurreição de Jesus, ela tem reflexos importantíssimos sobre todos os fatos da história. Cada acontecimento da história precisa ser interpretado à luz da ressurreição de Cristo. Nós estamos vivendo dias de morte. Aliás, a existência nesse mundo caído é uma existência que está confrontada constantemente pela morte. Pois uma vez que caímos em pecado, e este mundo foi conturbado, esta sociedade, este universo todo, ele é apenas uma ruína daquilo que Deus criou lá no princípio, porque o pecado colapsou toda a vida neste universo, toda a vida no cosmos. Nós estamos lidando constantemente com a morte, mas quando olhamos para a ressurreição de Jesus, nós podemos sentir esperança, porque todos estes fatos terríveis e nefastos, que foram consequência do nosso pecado, inclusive a própria morte que nos sonda, que nos persegue, que está ao nosso redor o tempo inteiro, ela será vencida, e a ressurreição de Cristo é a garantia disso, é a garantia de que o fato que colocou em decadência
toda a história da humanidade, ele foi absolutamente vencido por Cristo Jesus, e pela ressurreição de Cristo, um dia todo este cosmo será transformado, e nós seremos juntamente com ele transformados para uma existência perfeita e eterna, porque o Senhor nos garante isso, e a ressurreição de Jesus é a prova de que nós podemos ficar tranquilos quanto a isso, porque aquele que diz é aquele que fez, é aquele que faz e é aquele que fará. Em segundo lugar, a importância da ressurreição de Cristo, ela repercute sobre o próprio Evangelho. Quando Paulo diz para Timóteo que ele deveria lembrar-se de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, descendente de Davi, porque ele havia morrido e havia ressurgido, Paulo diz, segundo o meu Evangelho. E por que Paulo coloca isso? Porque Paulo está lembrando a Timóteo que o principal assunto de todas as suas conversas foi o Evangelho de Deus. O Evangelho que Timóteo aprendeu com Paulo, que Paulo aprendeu com Cristo. Este assunto era o assunto mais importante do relacionamento de Paulo com Timóteo. E esse assunto continua sendo o assunto mais importante dos nossos relacionamentos, irmãos. Este assunto deve continuar sendo o assunto mais importante do nosso relacionamento com qualquer pessoa. É o Evangelho de Deus, o Evangelho que aprendemos com Jesus, que depois aprendemos com Paulo, que aprendemos com os pastores, que aprendemos nas Escrituras. É o Evangelho de Deus, é o Evangelho da nossa vida. Esta é a mensagem mais relevante. E a ressurreição de Jesus, ela traz um impacto profundo sobre o Evangelho, porque ela confirma aquilo que foi anunciado no Evangelho, porque ela dá subsídios para aquilo que foi prometido no Evangelho, porque ela dá sustentação para aquilo que Jesus nos anunciou no Evangelho. Por isso Paulo diz, pregue a Cristo crucificado, pregue a Cristo o ressurreto Filho de Deus, pregue a Cristo o Redentor, o Messias ungido de Deus. E por que é tão importante para o Evangelho a ressurreição de Jesus? Porque a ressurreição de Cristo, ela é absolutamente vital para mostrar que o nosso Salvador está vivo. Muitas pessoas no mundo, elas adoram e seguem ídolos mortos. Elas seguem vultos da história, que tiveram os seus feitos, que tiveram a sua própria história encerrada pela morte. Muitas pessoas sobre este planeta hoje se dobram, adoram, cultuam e fazem orações a entes que morreram e não ressuscitaram. Mas somente o Evangelho de Jesus, anunciado nas Escrituras, pregado pelos crentes, somente este Evangelho anuncia um Salvador vivo. A ressurreição é absolutamente importante para o Evangelho, porque ela mostra que aquele que nos trouxe a boa notícia de salvação, ele venceu a morte, ele está vivo. E então, eu não adoro um Cristo crucificado, eu não adoro um Cristo vencido, eu não adoro um Cristo morto, mas nós adoramos um Cristo vivo, o nosso Salvador. A importância da ressurreição de Cristo para o Evangelho é que ela nos notifica que nós temos um Salvador poderoso. Ele não apenas acalmou as tempestades, Ele não apenas silenciou o vento, Ele não apenas curou os enfermos, Ele não apenas libertou os encarcerados, Ele não apenas caminhou sobre as águas, Ele não apenas multiplicou o pão, Ele não apenas multiplicou o peixe, mas Ele venceu a morte. E pela vitória dEle, pelo poder dEle, nós temos a garantia que também venceremos. Ah, como é bom saber que o nosso Salvador está vivo. Ah, como é bom saber que o nosso Salvador é poderoso. Mas não apenas isso. Lá na cruz do Calvário, o nosso Salvador nos justificou dos nossos pecados completamente. Ele morreu, venceu a morte e ressurgiu e vivo está. Significa que o nosso Salvador é um Salvador eficaz. Ele nos prometeu a salvação, Ele nos prometeu a vida eterna. E Ele concluiu a sua obra, Ele nos justificou completamente, Ele ascendeu aos céus, está à destra de Deus, e de lá
Ele intercede por nós, Ele faz mediação entre nós e Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Por que a ressurreição é tão importante? Porque ela me notifica que o meu Salvador é eficaz, Ele me justificou, ou seja, Ele pagou a dívida completamente. A minha redenção não carece de nenhum esforço meu, a minha redenção não carece de nenhum pagamento meu, a minha redenção não carece de nenhum acréscimo humano, porque ela foi completamente realizada pelo meu Redentor Jesus. Ele é o Salvador eficaz, Ele é o Salvador vivo, Ele é o Salvador poderoso, Ele é o Salvador eficaz. E não apenas isso, Ele é o Salvador que nos dá segurança. Ele não é mutável como os homens, Ele não é volúvel como os homens, como os humanos, mas Ele é um Salvador que nos dá segurança. Ele disse aos seus discípulos: aqueles que o Pai me deu, nenhum deles sequer se perderá das minhas mãos. Paulo, afirmando esta doutrina, ele disse: quem nos separará do amor de Deus? Serão as coisas do presente ou as coisas do porvir? Será a profundidade ou a altura? Será qualquer criatura? Não, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo, falando lá na carta do apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele nos afirma no capítulo 1 que o Senhor é bendito porque nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ou seja, o nosso nome foi limpo na glória. Isto é algo absolutamente concretizado, realizado, finalizado, e a ressurreição de Cristo é a prova disso. Pela ressurreição de Cristo eu tenho segurança. Aquele que disse que dava a sua vida e retomá-la-ia, Ele de fato entregou a sua vida por mim, e Ele retomou a sua vida, e Ele ressurgiu, Ele ascendeu aos céus. Ele me disse, Ele me fez promessas, que assim como nós o vimos subir, um dia nós o veríamos voltar. Eu não tenho por que duvidar, porque o meu Salvador está vivo, porque o meu Salvador é poderoso, porque o meu Salvador é eficaz, porque o meu Salvador me dá segurança. Ou seja, a ressurreição de Cristo é importante, e ela reflete, ela traz impacto sobre todos os acontecimentos da história, sobre o próprio Evangelho, porque ela solidifica, ela confirma, ela testa, ela prova o que o Evangelho me mostra sobre o meu Salvador. Mas em terceiro lugar, a importância da ressurreição é exatamente o impacto que ela traz sobre a minha vida, sobre a sua vida, o impacto e os reflexos que ela traz sobre nós mesmos. Se ela causa impacto sobre todos os acontecimentos da história, reinterpretando-os e confirmando, se ela traz impacto sobre o Evangelho, garantindo e atestando as palavras reais do nosso Salvador, a ressurreição de Cristo também é importante e traz profundos reflexos e impactos sobre a nossa vida. Por quê? Porque quando Paulo chama Timóteo a lembrar da ressurreição de Cristo Jesus, ele está dizendo que nós devemos nos lembrar que ele enfrentou toda a tribulação, todo o sofrimento, toda a dor que um homem poderia suportar, Jesus levou sobre si, e ele venceu. E a vitória dele, e a própria história dele, de sofrimento, de luta e tribulação, é um reflexo da nossa história, e daquilo que ele passou, e garantiu que ao passarmos, nós também venceríamos. Ele mesmo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês também vencerão, porque a vitória dele é a minha vitória, a ressurreição dele é a minha ressurreição. O que significa que as tribulações são duras, as tribulações são estressantes, as tribulações tiram a nossa vitalidade, tiram a nossa alegria, mas a ressurreição de Cristo é a nossa certeza de que essas tribulações, elas terminarão, elas acabarão. Se nesse mundo os nossos pecados nos sobrecarregam de culpa, a ressurreição de Cristo Jesus é a certeza de que nós somos justificados de todos os pecados, portanto eu não preciso viver esmagado pela culpa.
Se nesse mundo as acusações de Satanás sobre a minha consciência muitas vezes me sufocam, me tiram a esperança, me colocam cansados ou prostrados, a ressurreição de Cristo é a certeza de que eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele foi o pagamento por todos os meus pecados. Ele encerrou este processo acusatório contra a minha vida. Se nesse mundo eu me sinto fraco diante das lutas, dos sofrimentos, das tribulações, eu posso lembrar que Jesus, o Salvador poderoso, está ao meu lado, e é dele que flui força para que eu possa suportar as tribulações, porque Ele mesmo diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, porque Jesus Cristo ressurgiu, e Ele está vivo. Ele diante de Deus Pai, a destra de Deus, intercede por você. Ele ao nosso lado nos acompanha no meio do sofrimento e da tribulação. Por isso Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não servem para ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, porque tudo isso que passamos aqui, passamos sustentados por Cristo Jesus, e é infinitamente menor do que a recompensa que nos está preparada. Ah, como é bom saber da ressurreição de Cristo, porque isso traz um impacto sobre a nossa vida, nos livra da culpa, nos livra das acusações e nos dá força nas nossas fraquezas. Você tem problemas? Eu também tenho. Todos nós temos. Mas quando eu olho para a ressurreição de Jesus, eu tenho a certeza de que, como Ele está vivo, venceu a morte, pela vitória dEle, eu também vencerei os meus problemas, porque Ele, cheio de graça, cheio de amor, cheio de força, todo poderoso, me capacita a vencer as tribulações e os problemas desta vida. Jesus Cristo ressuscitou, e pela ressurreição dEle, eu tenho força, ânimo, eu tenho condições de vencer as tribulações desta vida. Oh, como é bom saber que a ressurreição de Cristo é real, porque isso traz impacto sobre o meu coração. Nossos sofrimentos, que são pequenos diante dos dele, são por Ele mesmo contemplados, e Ele mesmo nos assiste na nossa fraqueza, porque nem sequer sabemos orar como convém, mas Ele, através do seu Espírito, nos ajuda. Ele, olhando para os nossos sofrimentos, Ele intercede diante de Deus por nós. Ele nos ajuda, Ele nos auxilia, Ele nos sustenta, Ele nos anima, Ele nos encoraja, Ele nos dá esperança. Jesus ressuscitou, e isso traz um impacto sobre o meu coração, porque a ressurreição de Cristo tira o esmorecimento da alma, tira a tristeza do coração, e coloca a alegria, e coloca a esperança. Jesus venceu a morte, e Ele ressuscitou, e se Ele venceu as tribulações, se Ele venceu as lutas, se Ele por fim venceu a morte, e prometeu que nós também venceríamos, eu não tenho motivos para duvidar. É por isso que Paulo não apenas diz para Timóteo lembrar, mas se você voltar lá no verso 3 do capítulo 2, Paulo diz: participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Ele está dizendo: quem está em Cristo é um soldado do Senhor e vai sofrer. Participa comigo desses sofrimentos, porque, veja, vamos para o verso 11, fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele, se perseveramos, também com Ele reinaremos. Paulo está dizendo: Ele sofreu, nós seguimos o mesmo caminho, mas esse caminho não é um caminho de derrota, esse caminho não é um caminho de morte, mas esse caminho é um caminho de vida, esse caminho é um caminho de vitória, não a vitória aos olhos dos homens, mas a vitória diante dos olhos de Deus. Então, não desanima, Timóteo, não desanima, meu irmão, porque o Senhor Jesus ressuscitou, e a ressurreição dele é a certeza da vitória para a nossa vida. A ressurreição de Jesus é a grande, definitiva e potente declaração: ainda há esperança. Nada põe mais desespero na alma do homem, e nada traz mais angústia ao nosso coração do que a notícia da morte. E como temos recebido esta notícia nestes dias?
Quando toda essa crise começou, a notícia da morte andava longe de cada um de nós, longe das nossas casas e das nossas famílias, longe das nossas igrejas e do nosso local de trabalho, longe do nosso círculo de amizades. E a notícia da morte parecia tão triste, mas ela não nos afetava tão diretamente, porque estava longe de nós. Mas com o passar dos dias, das semanas e dos meses, a notícia da morte foi se aproximando como um vulto terrível, com uma nuvem escura, com uma nuvem tenebrosa. Isso foi chegando sobre as nossas vidas. E a notícia da ressurreição de Jesus para nós, nesta semana, ela é tão fundamental, porque ela diz que no meio do desespero, nós podemos sentir esperança, porque o nosso Redentor está vivo, e assim como Ele vive, nós também viveremos. A morte não significa para nós que temos a Cristo Jesus, não significa um ponto final e nenhum adeus, mas a morte significa até logo. Logo, logo nos veremos. E então nós não temos medo da morte que se avizinha. Nós não precisamos ter medo das nuvens escuras, porque o nosso Salvador disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não for, eu não teria dito isso para vocês, pois eu vou para o Pai, preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Como é bom saber que a morte não é o fim. Jesus é o remédio para o desespero do coração humano de frente com a morte. Esta semana, dificilmente, duramente, muitas famílias enterraram entes queridos. E a minha foi uma delas. Na terça-feira nós tivemos que nos despedir do irmão, do tio, do cunhado. E a morte mostrou a sua cara mais carrancuda para nós. Mas nós podemos olhar para a morte e cantar, e dizer: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, eu sei que um dia nós nos veremos outra vez. Jesus e a ressurreição dele é a esperança para os desesperados. Ele é a esperança e a certeza da vida. E diante de Cristo Jesus, todos os planos humanos, aqueles mais nefastos e tenebrosos, não passam de fúteis planos. Porque até quando o mundo se levanta contra Cristo, contra a sua igreja, como fizeram com Jesus, nós sabemos que até mesmo na maldade dos homens, Deus consolida os seus planos, como fez com Cristo. Mas os homens não deram a última palavra, porque eles não conseguiram mantê-lo no túmulo, porque ele ressurgiu e vivo está. Nesta manhã eu quero que você considere isso, que esta verdade sobre a ressurreição de Cristo, ela traz profundo impacto sobre o nosso coração, e nós não devemos temer, e nós não devemos deixar que o desespero tome conta do nosso coração. Antes devemos nos alegrar na esperança do nosso Redentor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele ressuscitou, e isso é importante para todos os acontecimentos, todos os fatos da história. Isto é importante e fundamental porque embasa o Evangelho, e isto é importante e impactante porque muda o nosso coração, muda a nossa visão de mundo, muda a maneira como nós reagimos às circunstâncias dessa vida. Porque nós podemos, como Paulo, dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, porque a estes que Ele escolheu antes da fundação do mundo, Ele tem usado todas as circunstâncias para torná-los à semelhança de Cristo Jesus. E cada sofrimento, cada dor, cada luta, cada tribulação pela qual nós passamos, cada plano do inimigo contra o povo de Deus, acaba se constituindo um grande lapidar de Deus sobre as nossas vidas, para tornarmos mais semelhantes a Jesus,
o nosso Salvador, a primícia daqueles que dormem, o primeiro que ressurgiu, e a certeza de que um dia nós ressurgiremos e estaremos definitivamente com o nosso Salvador. Eu não sei como foi a sua semana, ou mês, ou talvez como tem sido este ano, e este grande tempo de crise para você, mas eu quero te convidar a confiar em Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, e entregar de toda a sua alma, de todo o seu coração, sua vida a Ele, porque Ele é a nossa segurança. Tudo que acontece neste universo tem a ver com Ele, tudo que o Evangelho nos anuncia tem a ver com Ele, e tudo o que Ele fez, e tudo o que Ele diz, tem a ver conosco, e impacta a nossa vida, e transforma o nosso coração. Não deixe esta oportunidade de reconhecê-lo como Senhor, Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos aonde você está, e nós vamos agradecer a Deus por essa história bendita da nossa redenção e da ressurreição do nosso Senhor, e pedir a Ele que essa história seja a história da vida de cada um de nós, de cada um de vocês que assistem, de cada um daqueles que verão ainda esta mensagem. Que Deus possa fazer da história de Cristo a história da sua vida, a história de transformação e de esperança da sua existência. Ó Deus bendito, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor fez por nós, pela obra do Teu Filho, nosso Redentor e Senhor, por todos os impactos que ela produz, ó Deus, sobre a história, sobre o Evangelho e sobre a nossa vida, e pedir ao Senhor neste momento, ó Pai, que essa história, há muito, ó Deus, para tantas pessoas obscuras, ó Deus, porque o pecado nos cega o entendimento, que o Teu Santo Espírito possa quebrantar os corações, e ó Deus, lançar luz sobre essa história extraordinária e singular, que é a história da nossa redenção, por meio do nosso Salvador Jesus, para que, ó Deus, creiam em Ti, para que rendam suas vidas ao Senhor, e para que sintam esperança. Ó Deus, faça isso em cada coração. Aqueles que já te conhecem, ó Deus, que te servem e que nesta manhã te adoram, ó Deus, pela ressurreição do Teu Filho Jesus, que é a nossa segurança e esperança. Ó Deus, que o Senhor renove, ó Pai, com vivas cores esta ressurreição, este momento da história singular e importante, para que, ó Deus, as lutas do tempo presente, as crises desses dias, ó Deus, os dias cinzentos, ó Deus, percam, ó Pai, esta face tenebrosa, e nós possamos, ó Deus, ter as cores da vida reavivadas na nossa alma, voltando os olhos para Jesus, e que o Teu Filho, ó Deus, nos devolva, ó Pai, a esperança que as circunstâncias nos tiraram, que o Teu Filho, ó Deus, nos encha de alegria, de consolo e de, ó Deus, confiança de que fomos salvos pelo sacrifício realizado por Ele na cruz, e que assim, ó Deus, nós tenhamos força para lidar com as tribulações, com os sofrimentos desse tempo, olhar para frente, caminhar, ó Deus, anunciando, pregando, falando deste Evangelho de poder, para que aqueles que ainda estão sofrendo, enlutados, ó Deus, sem esperança neste mundo, cheios de desesperos na alma, que eles possam encontrar em Cristo Jesus o consolo, o conforto e a esperança que eles precisam. E nós, ó Deus, Teu povo, recebemos esta missão. Portanto, ó Deus, tira-nos do luto, tira-nos, ó Deus, dos dias cinzentos, e ajuda-nos, ó Pai, a proclamar as doces, novas e boas notícias do Evangelho. Assim, nesta manhã te rogamos, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado entre os homens, e para que a nossa alegria seja plena. Encha-nos, ó Deus, com o Teu Filho, encha-nos do Teu Espírito, ó Deus, encha-nos do Evangelho, e ajuda-nos, ó Pai, a anunciar dia após dia esta esperança que temos no Teu Filho, o Salvador vivo, o Salvador poderoso, o Salvador eficaz, o Salvador que nos dá segurança. Obrigado, Senhor. Obrigado ao Teu Filho Jesus, obrigado ao Teu Espírito que aplica esta palavra em nosso coração, e que o Senhor seja glorificado, e que o Senhor abençoe cada um daqueles que assistem, que ouvem esta mensagem, cada um daqueles que são Teu povo sobre a terra, hoje e para todo sempre. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém.